encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da... De onde? Em Migron. E o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. 13. Então trepou Jonatas de gatinhas, e o seu escudeiro atrás. E os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Isso é assim, oh, glória. Glória a Deus, aleluia. Tem como você colocar um fundinho assim para me ajudar? Deus abençoe vocês. Bom, vamos falar nesta noite uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E o tema é fortalecidos. Fortalecidos. O oposto de fortalecido é enfraquecido. Deus, ele trabalha conosco de forma em que nos tornamos mais fortes. E para que ficamos ou nos tornamos mais fortes, precisamos de desafios na nossa vida. E desafio só consegue vencer quem tem coragem. E somos desafiados todos os dias. Eu me lembro quando eu queria aprender a andar de bicicleta. Para mim, quando criança, um desafio. E geralmente, irmão que vai ensinar, eles não têm muita paciência. E meus irmãos não tinham muita paciência para me ensinar a andar de bicicleta. Mas eu queria. E eu tinha determinado que eu ia aprender a andar de bicicleta. E eu subi em cima da bicicleta, caí, subia, caía, subia. Não sei se você foi assim, mas tive bastante marcas. Mas aprendi. Foi um desafio. Para vencer um desafio tem que haver determinação. E tudo quanto o nosso adversário quer, e ele trabalha contra nós constantemente, é para que perdemos a determinação. E só perdemos a determinação devido ao medo. Você sabe que tem pessoas que têm medo do escuro? Tem pessoas que têm medo de estar sozinhas. Tem pessoas que têm medo de dirigir. Tem pessoas que têm medo de conseguir falar um hi, um bye no inglês. Tem medo. São simples coisas que trazem grandes problemas. Então nós vamos falar nesta noite sobre os elementos que traz um desafio. Primeira coisa, o desafio, ele faz com que o time fica mais unido. O desafio faz com que a família fica mais unida. O desafio, ele faz com que o casamento fica mais forte. O desafio, ele faz com que a igreja se torne mais forte. Segunda coisa, o desafio nos leva a aumentar o nosso comprometimento. Deus, ele não pega você simplesmente para passar você em uma etapa e ele te dá uma coroa, te dá uma medalha e dizer, aprovado.
Quando Deus ele nos pega e nos coloca dentro de um desafio, Ele não só quer dar uma medalha, Ele quer que você se torne forte. Glória a Deus. E Deus é tão eficaz no que faz, que Ele não é um professor que está cansado de ver o aluno ano após ano e não passa de ano. E o dia que aquele professor resolve, ele diz: esse ano você passa, querendo ou não, você vai passar, porque eu vou te dar um empurrãozinho, porque eu já não aguento mais te ver aqui nessa segunda série, nessa quinta ou nessa sexta. Não, Deus ele não é assim. Enquanto você não passa aprovado e forte, você fica no mesmo nível. Terceiro, o desafio ele estabelece objetivos. Fala, eu preciso estabelecer objetivos. O desafio faz com que eu planeje para vencer. Se eu sou lançada dentro de um desafio, eu tenho que planejar para vencer. Desafio, no caminho ou no percurso de um desafio, eu encontro barreiras. No percurso de um desafio, eu encontro muralhas. No percurso de um desafio, eu encontro deserto. No percurso de um desafio, eu encontro a solidão. No percurso de um desafio, eu encontro a traição. No percurso de um desafio, eu encontro a indiferença. No percurso de um desafio, eu encontro o menosprezo, a falta de amor, a falta de confiança. Mas, entretanto, Deus me colocou dentro de um desafio e eu vou vencer as barreiras. Desafio me faz encontrar limites. Encontrar limites. Eu tenho que entender que tem limites. Quando eu entro dentro de um desafio, eu tenho que entender que tem alguém atrás de mim. Nenhum desafio. Eu tenho que entender que tem alguém na minha frente em um desafio. E eu não posso, para conseguir chegar onde eu quero chegar, chutar quem está atrás de mim e nem passar por cima de quem está na minha frente. Pelo contrário, eu tenho que entender o meu limite. Aleluia. Está entendendo? Diz amém? Glória a Deus. Desafio faz com que eu crie confiança. Eu preciso confiar em quem? E aí você pode dizer, mas está tão difícil confiar em alguém. Verdade? Vou concordar contigo. Mas a primeira pessoa em que Deus quer que eu confie em mim mesmo. Eu preciso confiar de que eu sou capaz em Deus e com Deus. Eu preciso confiar. Confiar é a certeza de que no meu eu vou chegar aonde Deus determinou que eu vou chegar. Criar confiança foi a história de Jonatas com o escudeiro. Eles tinham confiança. O escudeiro, todas as vezes que olhava para Jonatas, via em Jonatas determinação, coragem,
em alguém. Sétimo, desafio faz com que eu acelere o futuro. Acelerar o futuro? Mas se Deus está no controle de tudo e Ele determina o tempo, verdade, concordo com você. Acelerar o futuro é o seguinte: tem pessoas que era para estar andando de 60 a 70, eles estão andando de 20. Aí Deus olha para você e Ele te coloca dentro de um desafio. Para que esse desafio? É porque Ele já está cansado de te ver andando de 20. Ele quer te ver andando de 60, 70. Sabe por quê? Porque Ele está à porta e não é para perder tempo. É porque eu não sei falar. Mas é porque eu não sei andar. Mas é porque eu não sei dirigir. Mas é porque eu não sei comer. Mas é porque tudo tem uma desculpa. Desafio me faz superar os limites. Superar. Você não disse que eu tenho que ter limites? Com certeza. Estou falando de superar os limites que você colocou em você. Sabe que tem pessoas que começam assim? Já viu aquela sede de um novo convertido, pastor? Que toda oração ele está? Que todo propósito ele está? Que toda leitura de ensino ele está? Que todo culto ele está e ele começa cheio de garra, cheio de determinação, mas aí começa então os desafios. Sabe por quê? Porque enquanto está bebendo leite é muito bom, mas Deus ele não só te quer no leitinho, Ele quer fazer uma transformação de 0 a 100 na tua vida. E quando Ele começa a lançar você dentro desse desafio, aí você começa a recuar. E a primeira desculpa que você dá para você mesmo é essa: não posso, não consigo. A segunda desculpa é você se justificar de quem está perto de você. Bom, eu cantar, eu não canto como a Sara. Eu pregar, eu não prego como a pastora. Eu falar, mas eu nem sei falar. Eu não falo como a Maria. Que isso? Eu vou deixar isso de lado. Não vou mexer mais com isso. A melhor coisa que eu vou fazer é me assentar no banco e só ouvir. Vou ir pro culto, vou adorar o Senhor e vou pra minha... É desse jeito. E vou pra minha casa e tá tudo bem. E aí o Senhor, Ele está do trono olhando pra você, doido pra te dar um diploma, doido pra apresentar você, e Ele mesmo fica de pé e te aplaudir, dizendo: é isso aí que eu quero. Transformação. O medo. O que o medo é? O que o medo traz? Medo, sabe aquelas vozes que você escuta? Aquelas vozes que você escuta? Aquelas vozes negativas que diz: você é incapaz, você é um fraco, você não aguenta nada, você não sabe fazer nada, para com isso, não mexe com isso. Medo é falta de confiança em si próprio. Medo coloca limites na sua vida. Medo te força a agir como se fosse o mais fraco, o mais imaturo, o menos capaz e do que realmente é. O problema não é o desafio.
que você tem. O problema é a percepção que você tem do desafio. Como eu estou vendo o desafio que Deus colocou na minha vida? Foi assim com Jonatas e seu escudeiro. Quem está entendendo diz? Amém. A Bíblia diz que Saul foi colocado como rei. O povo pediu um rei. E Deus agora pega Saul. E no começo da história deste homem, no dia em que haveria a festa de apresentação, ele se esconde, porque ele diz assim: mas reinado não é para mim. A Bíblia diz que Saul foi um jovem rico e muito bonito. Tinha suas qualidades. Entretanto, quando Deus ordenou que ele fosse rei pelo pedido em que o povo havia feito, ele se escondeu. Mas mesmo assim, Deus investiu neste homem. E chega uma etapa, uma história na vida de Saul. E nesta guerra contra os filisteus, eles começam a ameaçar. E diz a Bíblia que eles já estavam matando. O povo de Israel estava em um momento em que não tinha as armas necessárias, porque os filisteus é que forneciam as espadas. E a Bíblia diz que o povo de Israel não tinha espada, pastor. As únicas pessoas que tinham espada era Saul e Jonatas. E o povo, os soldados, por medo, eles se escondiam nos buracos para que os filisteus não pudessem vê-los. E no meio desse alvoroço todo, Saul, ele vai para debaixo de uma romeira e ele fica ali. Os soldados com medo. Escute, se o teu irmão vê que você tem medo, ele não vai enfrentar a guerra com você. Se ele olhar para você e ver que você não está disposto, ele não vai com você. E por mais que você fale, ele não vai com você. Ele vai se esconder, sabe por quê? Porque ele vai olhar para você e vai dizer assim: mas nem ela tem coragem. Eu não vou me apresentar nesta peleja. Eu não vou me apresentar nesta batalha. Mas em meio a estes soldados, em meio a este rei que estava lá debaixo da romeira, parado, haviam dois. E a ordem de Deus não é com quantidade, é com qualidade. O Senhor, ele está à porta e ele não está preocupado com quantidade. Ele está olhando para você e está dizendo: você quer? Aí você olha para ele: quero, Senhor, então vem, porque eu sou contigo. Aí ele olha mais um e diz: você quer? Aí você diz: eu quero. Então ele vem juntando o exército nos quatro cantos da terra. Escute uma coisa: não fique esperando a multidão de um exército. Se dispõe você para guerrear. E agora, Jonatas, ele chega perante o escudeiro. Ele chega perante o escudeiro. Você sabe que tem guerras que
você não precisa anunciar elas para todo mundo. Enquanto Saul, eu vou usar essa árvore aqui, tá? Enquanto Saul estava debaixo da sombra, enquanto Saul, ele deu ordem para o exército, porque aquele que não tem coragem, ele manda muito, mas não faz nada. Aquele que tem medo, ele dá comando, mas ele não sai do esconderijo. Aquele que tem medo, ele dá ordem, mas ele não veste a armadura. Aquele que tem medo, ele tem palavras, mas ele não tem ação. Agora se apresenta Jonatas, que não deu ordem, mas ele chega para o escudeiro, diz assim: vamos? O escudeiro olha para ele, diz: estou contigo. O que é isso? Estou contigo na mesma visão. Estou contigo no mesmo conceito. Estou contigo no mesmo propósito. Estou contigo. O teu coração é o meu coração. Se você está dizendo que é para ir, eu vou. Diga mais uma vez assim: desafio gera confiança. Glória a Deus. Glória a Deus. O exército só tinha aquelas armas de fazenda. Com armas de fazenda tu não vence batalha. Com armas de fazenda tu não vence a peleja. Sabe como você vence batalha? Só com espada. O que é isso? Eu vou te explicar melhor naquele português mineiro. Com a tua beleza você não vence peleja. Com o teu diploma você não vence peleja. Com sabe o teu doutorado tu não vence peleja. Você só vence batalha com espada. Glória a Deus. Glória a Deus. É, meu Deus. Olhou? Vamos. Ó, meu pai não sabe. Meu pai não sabe. E a Bíblia diz que havia um penhasco. E Jonatas olha para o escudeiro e diz assim: nós vamos nos apresentar aos filisteus. Se eles disserem para nós que há para nós irmos a eles, nós iremos, porque o Senhor entregará os filisteus nas mãos de Israel. Se eles disserem que vão descer a nós, nós não entramos nessa peleja, porque Deus não estará conosco. Diga comigo assim: eu preciso ter sensibilidade para vencer uma peleja. Eles concordaram. E o mais interessante, pastor e pastora, que a espada estava na mão de Jonatas. O escudeiro não tinha espada, ele tinha escudo. Só que a Bíblia diz que quando Jonatas subiu de gatinhas naquele despenhadeiro, a Bíblia diz que ele dava os filisteus para o escudeiro, e quem executava a missão era o escudeiro. Isso me dá a entender
só quem entende de revelação. Isso me dá a entender que a espada estava na mão de Jonatas e ele olha para o escudeiro e diz: eu confio em você e estou te... Foi gerado entre mim e você uma aliança de confiança e fidelidade. Então, se você vai subir comigo contra os filisteus, eu vou te dar a minha melhor arma, a espada. Eu vou, sabe o que eles estavam dizendo? Eu estou passando para você tudo quanto eu sei. Para eu passar tudo quanto eu sei, eu preciso comer com quem eu vou ensinar. Eu preciso chorar com quem eu vou ensinar. Eu preciso andar com quem eu vou ensinar. Eu estou gerando confiança. Passei para ele a minha espada. Subir. Que desafio grande. Lá em cima tem os filisteus, inimigo forte, totalmente armado. Eu vou subir lá só de 2. Não tem mais ninguém, porque o resto está escondido, porque o chefe deles também não quer ficar debaixo da sombra. Quando o teu irmão não quer, espera ele não, vai você. Quando o teu esposo não quiser, não espere ele não, vai você. Quando o teu filho não quiser, não espere não, vai você. Quando o teu vizinho não quiser, não espere, vai você. Vai. Escuta, eu vou tentar, hein? Os filisteus aqui. E o inimigo, ele é assim. Ele te coloca medo. Ele te ameaça. Os filisteus olhou para Jonatas e o escudeiro. E eles disseram assim: vem, vamos acabar com vocês. Não vai sobrar nada para contar a história. Você não está vendo que todo o seu exército está escondido? Você não está vendo que o chefe do exército já está debaixo da sombra? Você não está entendendo? Venha nós. Só que os filisteus esqueceu de um grande detalhe. O escudeiro, Jonatas e Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Quando eu determino que eu vou vencer um desafio, Deus olha para mim e Ele olha para você e Ele diz: você não está sozinho, eu estou na sua frente. Aí você olha e diz: mas Deus, e o escudeiro, ele está desprotegido? Não, ele não está desprotegido. Eu estou na sua frente e eu estou na retaguarda daquele que te guarda. Como Deus pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Irmã, Ele é soberano, Ele é tremendo, Ele é Deus forte, Ele é poderoso, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, Ele é Senhor. Glória a Deus! Deus aqui, Deus na frente, lá vai. É, Jesus. Para subir. Aí sobe o primeiro. Veja o dedo.
O filisteu aqui em cima, só esperando. Porque aonde o inimigo marca para te matar, é aonde Deus marca para te dar vida. Aonde o inimigo marca para dar fim à tua história, Deus marca para fazer um começo dela. Aonde o inimigo marca para trazer vergonha, é aonde Deus marca para trazer honra. Aonde o inimigo marca para trazer escândalo, é aonde Deus marca para dar triunfo de vitória. Fortalecidas no Senhor. Mulher, não importa o desafio, o que importa é quem está contigo no desafio. Mas espera aí. A minha espada eu passei para ela. O escudo ela tem. Com quem eu fico? Quem? Escuta. Cada passo que Jonatas dava, Deus já estava lá em cima no meio dos filisteus. Os filisteus não entendiam. Um ficava meio torto, o outro ficava meio para lá, meio para cá. Eles não estavam entendendo o que está acontecendo. Aí Jonatas só vinha, só dava um empurrãozinho. Pega isso, quando Deus está na frente, você não faz muita força, não. Quando Ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter, mulher. Aleluia! Deus está aqui e Ele vai bradar forte na vida de mulheres. A Bíblia diz que ao subir, vem. O segredo de uma confiança gerada é que eu não deixo o meu escudeiro para trás e o meu escudeiro também não me deixa para trás. O segredo de uma confiança gerada é que eu alcanço um nível a mais, mas o meu escudeiro não fica em um nível inferior. Ele sobe comigo, ele aprende comigo, ele cresce comigo e ele triunfa nesta vitória que eu vou triunfar. Por maior que seja a ameaça, qual foi a ameaça? Ah, foi o câncer que bateu na porta. Qual foi a ameaça? Ah, foi a enfermidade forte. Qual foi a ameaça? Foi a perda na minha família. Qual foi a ameaça? Foi o divórcio. Qual foi a guerra em que eu enfrentei? Nesse ano de 2014, em que eu não consegui, as minhas forças foram tão pequenas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus me trouxe aqui para dizer para você, Ele é forte e Ele vai te dar força hoje. Depois deste grande desafio, Jonas estava cansado, porque sempre depois de um desafio é normal o ser humano cansar, pastor. Depois de um grande desafio é normal o ser humano sentir fome, sentir sede, é normal. Mas a Bíblia diz que quando Jonatas desceu dali, os filisteus ficaram apavorados.
porque viram que Jonatas não estava sozinho. O inferno, ele tem que olhar para você e ele tem que entender que você não está sozinho. O inferno tem que olhar para você e ele tem que entender que na sua frente tem uma unção de Deus tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, que quando ele olhar para você, ele vai sentir terror, pavor, porque ele vai ver que com você é uma nuvem de glória, com você é uma nuvem de fogo, e ainda que você não esteja com a sua espada na mão, mas você tem conhecimento suficiente, mesmo que sem ela, você sabe guerrear. Glória a Deus. Amém. Escuta. Diz a Bíblia. Vou tirar aqui. Que quando Jonatas desce dali, havia uma ordem de Saul. Que todos deveriam ficar em jejum. Ninguém poderia comer, ninguém poderia beber, até que aquela guerra fosse vencida. E Jonatas não sabia desta ordem, diz a palavra. E ao descer dali, Jonatas estava cansado. Mas ele viu algo precioso, pastor. Ele viu mel. E quando ele desceu, ele pegou o mel, provou do mel. E diz a Bíblia, pastora, que os olhos de Jonatas brilharam. No arraial, eles observaram que havia um alvoroço. E agora Saul começa a perguntar o que está acontecendo e quem saiu daqui. Porque aquele que desobedecesse a ordem de Saul, esse morreria, até mesmo o seu filho. Diz a Bíblia que quando foi declarado o que tinha acontecido, Saul, ele disse: agora a minha palavra tem que se cumprir. O que eu falei, eu tenho que cumprir, porque eu tenho que me apresentar diante desse exército. Jonatas havia vencido uma guerra com Deus para o povo de Israel. E agora Saul, sem entender isso, porque aquele que perde a visão de Deus não consegue entender a mesma. Aquele que perde a sensibilidade, ele fica em um labirinto, dando voltas e voltas e voltas e voltas, oferecendo sacrifícios após sacrifícios, quando a única coisa em que Deus está pedindo é obediência. Quando ele determina, mesmo sendo meu filho, esse vai morrer. A Bíblia diz que o exército se levanta e ele diz para Saul: ninguém põe a mão em Jonatas. Escuta, quando você defende o reino te defende. Mas o reino não precisa de defensor. Eu concordo e assino embaixo. Mas Deus, ele é tão soberano e poderoso, ele não precisa de mim, de você, pastor. Entretanto, ele decide fazer comigo e com você. Se Deus quisesse, Sara, ele tinha vencido os filisteus sozinho. Só assim. Só assim.
eles são de coragem, eles são determinados, e eu vou usar a coragem e a determinação. Sabe o que tem sido a falha da igreja? É porque a igreja de Cristo, eu estou falando em torno geral, quem entende diz amém? Amém. A falha da igreja é que a igreja está um corpo dilacerado e não um corpo unido. Se esta igreja aqui entender a peleja da igreja vizinha, a igreja vizinha entender a peleja daqui, e assim continuamente, a potestade, o principado que tem total liberdade nesta cidade, não agirá mais como age. Escuta. O carvalho de justiça é uma árvore que, quando enfrenta os temporais e os ventos fortes, mais firme e resistente ela fica. O crente, quanto mais desafios, mais firme e mais forte ele fica. Tem crente firme aí? Tem crente forte aí? Dá um brado para Jesus, tá? Glória a Deus. Carvalho de justiça, suas raízes naturalmente ficam mais profundas na terra e o seu caule torna-se mais robusto. Sendo assim, impossível, estou dizendo, impossível, a tempestade arrancá-lo. O diabo vem, fecha as portas, o crente está de pé. O diabo vem, coloca uma enfermidade, o crente está de pé. O diabo vem, coloca uma contenda, o crente está de pé. O diabo vem, coloca uma divisão, o crente está de pé. O diabo vem, coloca uma confusão, o crente está de pé. O diabo vem, faz você perder uma quantidade de dinheiro, o crente está de pé. Aí você chega num culto como esse, mesmo com perdas e perdas, e você dá o melhor glória, o melhor aleluia, sabe, a melhor salva de palma para Jesus. Aí o inferno olha para você e ele não entende que quanto maior o vento, mais forte você fica. Ele faz assim, pastor e pastora. Ele olha para você, Sara, ele olha para você. Ele diz, eu vou quebrar a perna dele, eu vou quebrar a perna dela. E aí eles não podem mais andar. Só que ele esqueceu que o dono da perna também é o dono da cabeça. E com uma perna eu ando e dou glória. Com duas pernas eu ando e dou glória. E ele não entende isso. Ele vem mais uma vez. Eu vou tirar um braço, porque aí não tem como ele escrever mais. O crente fica assim uma perna. Tu já imaginou uma perna só, né? E ele fica sem o braço. O inferno olha para você e diz, agora ele está dilacerado, ele não vai dar muita coisa na igreja. Aí quando o crente chega na igreja, aí que ele tem mais graça, aí que ele tem mais unção. O inferno olha e diz, mas eu não consigo entender esse
Ele não se cansa, mesmo sabendo que é um derrotado. Ele olha e diz: agora eu vou cegar a visão dele. Ele não vai ver. Aí o cabeça, que é Cristo, vem com uma pequena quantidade de lama, de barrinho assim, porque Deus, Ele usa sempre uma arma secreta para confundir o inimigo. Aí ele pega um pequeno pedacinho, pequena quantidade de lama. Aí o inferno olha porque ele fala: mas ele não está enxergando, não. Ele está indo para lá e para cá, ele não sabe o que ele está fazendo, ele não sabe para onde ele está indo. Ele vai bater daqui a pouco, ele vai bater, ele vai bater. Quando ele está perto de bater, aí Deus sempre entra, frustra os planos do adversário, coloca aquela arma secreta, o crente enxerga, desviando o caminho e continua dando glória, misturado com aleluia. Ele olha e diz: mas tem jeito com ele? Quanto mais eu mexo, mais arraigado ele fica. Agora eu vou mexer no coração. Ele começa a mexer no coração. Só que mesmo ele mexendo no coração, o crente pode dar até aquela parada cardíaca, sabe? Agora foi.